Queridos, um bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo para o canal Yukias Magal. Eu acho que esse aqui também é um dos mais importantes, né? Temas da atualidade e cruciais para os tempos em que nós estamos vivendo, né? Vai para nossa playlist aí sobre o Oriente Médio. O tema diz os novos desenvolvimentos na guerra secreta Israel-Irã. As duas nações aí estão num conflito verbal, cibernético, de propaganda. E está acontecendo paralelo a isso o governo americano, né, que desde o governo anterior do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald, eles saíram do acordo nuclear com o Irã. E de lá para cá os Estados Unidos têm intensificado as sanções contra o Irã. O Irã está proibido de usar o dólar, de ter acesso ao mercado comum ocidental, e foi jogado para os braços dos inimigos dos Estados Unidos hoje, né? Rússia e China. Esses financiam, compram o petróleo, é o que ajuda a indústria química e petrolífera do Irã. E o Irã, com os recursos que recebe, fortalece a sua indústria bélica, criando e desenvolvendo armas, mísseis, e sua política anti-Israel, e anunciando que nos próximos 25 anos eles vão destruir Israel da face da terra. E com esse dinheiro eles também financiam, são eles que financiam e empurram, né, e controlam outros inimigos de Israel na região, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza e também os Houthis no Iêmen. Bom, e além de outras milícias, né, e outros grupos terroristas ou facções dentro da Síria e do Iraque. Tá bom? E a matéria é muito interessante. Olha, embora as negociações sobre um possível acordo nuclear novo revisado com o Irã tenham chegado a um impasse, parece que Israel e Irã estão intensificando ainda mais a guerra secreta entre eles. Há todo tipo de coisa acontecendo que estão em grande parte escondidas do público fora de Israel, mas que estão constantemente ocupando o escalão de segurança no país. A guerra secreta entre Israel e Irã cresceu em intensidade no mês passado. Olha só, aviões de guerra israelense, por exemplo, bombardearam alvos relacionados ao Irã na Síria, perto da fronteira com o Iraque, na noite de domingo. Foi o terceiro ataque israelense a alvos iranianos na Síria em pouco mais de uma semana. Anteriormente, os militares israelenses usavam mísseis para destruir alvos relacionados ao Irã, perto de Damasco. Um alerta especial para esta fala do líder do Hezbollah. Tá? Olha o que ele diz. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, alertou Israel na semana passada de que um ataque direto do Irã a Israel se tornou cada vez mais provável. Ou seja, a chance do Irã lançar um ataque direto ao território israelense, ao povo judeu, está maior, está mais provável. Opa, desculpa. E isso é um problema. Nasrallah também afirmou que os recentes ataques terroristas a civis em cidades israelenses expuseram a fraqueza do regime sionista. Agora, outro porém, tá? Notem isso, né? Contra o que Israel está lidando. Irã no Monte do Templo. O Irã também esteve por trás da explosão de violência no Monte do Templo em Jerusalém durante o Pessah. Agora ficou claro. A Jihad Islâmica Palestina foi instruída por Ali Akbar Velayat, ex-ministro das Relações Exteriores do Irã e agora um dos principais conselheiros do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, durante uma conversa telefônica entre o líder da Jihad, né, Ziyad al-Naqallah, e Velayat, o conselheiro de Khamenei, disse para a Jihad que eles devem fazer tudo para frustrar planos contra o povo palestino oprimido. Pouco depois, na véspera da Páscoa, tumultos violentos começaram no Monte do Templo de Jerusalém e a Jihad Islâmica Palestina lançou um total de 5 foguetes no sul de Israel. O Hamas, por sua vez, perdeu completamente o controle sobre esse grupo, a Jihad. Em Gaza, há 2 grupos, quem lidera é o Hamas. Porém, agora surgiu um outro grupo, alguns anos atrás, surgiu um outro grupo também terrorista chamado a Jihad Islâmica. E os dois
digamos ali, são paralelos em Gaza. E essa Jihad Islâmica, ela recebe dinheiro direto do Irã e ela é mais obediente ao Irã. E o Hamas, segundo a matéria, por sua vez perdeu completamente o controle sobre a Jihad e agora se limita a ataques verbais. Na noite de sábado passado, o líder do Hamas, o Yahya Sinwar, fez um discurso que foi transmitido pela Quds TV em Gaza. Ele ameaçou, né, que se Israel profanasse a mesquita de Al-Aqsa, ia lançar tantos foguetes contra o território. Na verdade, tá, esse medo é que tanto do Irã para causar isso e do Hamas é porque eles sabem que os acordos de Abraão que Israel firmou com nações como Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Sudão, é porque está vindo aí uma mudança de mãos do Monte do Templo, que hoje é controlada por Israel e a polícia jordaniana, né, que manteve até hoje os palestinos fazendo o que quer lá em cima, proibindo outros grupos de subir para orarem no Monte do Templo, só muçulmano pode, e isso vai mudar. E com certeza, quando isso mudar, vai ser motivo aí, possivelmente, né, talvez um motivo muito grande de um grande conflito entre os muçulmanos xiitas, liderados pelo Irã, contra Israel e os árabes sunitas, né, os muçulmanos sunitas, desculpe. Ataques cibernéticos constantes, né, um grupo tenta pagar espiões de um lado do outro e etc, para tentar atingir, né? E o governo de Israel tem pressionado os Estados Unidos muito para que eles não façam um acordo com o Irã, né? E segundo os próprios Estados Unidos, o Irã está a poucas semanas ou até menos, né, dias, se eles quiserem, de conseguir a tão sonhada arma nuclear deles, né? Isso aqui, para nós, este conflito, que eu acredito que vai ser o próximo a estourar na região, tá? Mas o que falta, né, pra gente entender mais um pouquinho? O que falta é que ninguém quer assumir esse BO tão grande, né? Que seria o quê? Imagina que hoje Israel está em cima do muro quanto ao conflito na Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia diz, se Israel mandar armas de ataque para a Ucrânia, mandar armas de ataque direto para a Ucrânia na luta contra a Rússia, então a Rússia vai ver que Israel é um inimigo e a Rússia disse que vai mandar armamento, vai financiar e apoiar os inimigos de Israel. Isso é Irã, Hezbollah, Houthis e outras facções. E aí, do outro lado, Israel tem um aliado forte que é os Estados Unidos da América e os seus aliados também na União Europeia. Eles têm uma visão de mundo parecida, eles estão do mesmo lado da força. São os globalistas sionistas contra os comunistas e o mundo islâmico. E aí, se os dois tentarem fazer um conflito por procuração na região, nós vamos ver então um lado sendo financiado por russos e o outro pelos Estados Unidos e levar um conflito. E este conflito vai ser o que vai levar a região inteira, tá, inteira, para o caos, para aquilo que o Albert Pike, na carta dele, né, o maçom de grau 33, escreveu uma carta falando sobre a Terceira Guerra Mundial, que seria o quê? Os globalistas, né, os sionistas contra o mundo islâmico e um conflito entre os globalistas ocidentais, né, o mundo cristão contra, nem é mais cristão, né, contra os comunistas, né, até levar o mundo à exaustão. E é o que eu falei, hoje o único caminho para haver um acordo de paz entre Israel e a Palestina e for construído um Estado palestino e Israel ter direito à oração no Monte do Templo e a ter um templo, tem que acontecer uma devastação muito grande, algo que vai fazer com que as pessoas se dobrem, se curvem diante da situação, e eu acredito que tudo está caminhando para isso. Nessa semana, inclusive, voltando aqui para a página principal do site, né, o ministro das Relações Exteriores da Rússia fez uma fala aí muito, digamos assim, até estranha, né? Por quê?
o Lavrov, né, esse sujeito aqui, ele disse, né, ele mesmo disse que, respondendo ao Zelensky, né, porque o Zelensky diz assim que não, seu país não tem nazistas na Ucrânia, que é o que a Rússia acusa. E o Lavrov respondeu dizendo que ele ser judeu não significa nada, porque segundo ele, o Lavrov, Hitler também era judeu e causou o que causou. Isso caiu como uma bomba em Israel, irritou profundamente o governo israelense. Olha aqui, ó. Inclusive, tá? Nessa semana a Rússia fez essa acusação. A Rússia acusa Israel de apoiar o regime neonazista de Kiev. Me parece que a Rússia está querendo forçar Israel realmente a ir para o outro lado, entendeu? Já que, né, porque eles querem um mundo multipolar, eles querem realmente atingir o Ocidente de todas as formas, e agora eles vão tentar então bagunçar o Oriente Médio. E ali é crucial, e isso vai mudar, o status quo na região vai mudar e vai virar um caldeirão fervendo. E a Rússia acusa Israel de apoiar um regime nazista, né? A Rússia acusou nesta terça Israel de apoiar o regime neonazista de Kiev, aumentando a polêmica provada pela afirmação do chefe da diplomacia russa de que Adolf Hitler poderia ter sangue judeu. Abre aspas. Prestamos atenção nas declarações anti-históricas do ministro das Relações Exteriores israelense, Yair Lapid, que explicam amplamente a decisão do atual governo de apoiar o regime neonazista de Kiev, fecha aspas, afirmou o MRE, né, o ministro russo, em um comunicado. Entre aspas, diz ele de novo, e infelizmente a história conhece exemplos trágicos de cooperação entre judeus e nazistas. O ministro israelense classificou na segunda-feira de, entre aspas, escandalosos, imperdoáveis e um horrível erro histórico os comentários feitos no domingo pelo chanceler russo Sergei Lavrov. Lavrov afirmou que em uma entrevista a um canal de televisão italiano que o ditador alemão Hitler tinha origens judaicas. A declaração causou revolta no governo de Israel, que convocou o embaixador russo no país para pedir esclarecimentos e exigiu um pedido formal de desculpas. A Rússia não vai pedir desculpa. A diplomacia russa repetiu os argumentos, alegando que a origem judaica do presidente Zelensky não é garantia de proteção contra o neonazismo desenfreado no país. A Rússia repetiu diversas vezes que deseja desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, uma ex-república soviética governada por um executivo pró-ocidente, justificando assim a ofensiva iniciada em 24 de fevereiro contra o país. O governo russo também acusa Israel de ignorar a epidemia de destruição e profanação de monumentos aos verdadeiros justos do mundo, os soldados do Exército Vermelho que pararam o Holocausto e salvaram o mundo judaico. Olha só, tá vendo? Então esse impasse político, eu acredito que esse impasse, e eu vou postar para vocês depois no Telegram, anotem, este impasse, essas ofensas russas é o que vai fazer com que Israel deixe de ficar em cima do muro, e Israel vai tomar uma postura de ficar totalmente contra a Rússia. Com isso, a Rússia vai impedir, não vai permitir, porque a Rússia e Israel têm um acordo especial, que a Rússia permite Israel atacar o território da Síria à vontade, para impedir que o Irã e outras milícias anti-Israel se entrincheirem no local. Se isso parar, Israel vai ter que lidar com inimigos como o Irã e outros grupos, vão se armar e mandar tropas e bases para o território sírio e vão ficar bem na fronteira com Israel para realizar ataques de perto. E então o risco que o Estado judeu vai correr vai ser muito maior. E eu acredito que esse impasse que está acontecendo aqui, olha, vai criar um problema muito grave. Além disso, né, além disso aqui, eu postei para vocês aí no Telegram hoje, eu vou até, tem muitos aqui, eu vou até postar aqui para vocês, tá? Um vídeo, né? O Israel libera o envio de equipamentos militares para a Ucrânia. As armas israelenses que estão na Estônia, hoje Israel liberou e permitiu que esses equipamentos de origem israelense sejam enviados para ajudar a Ucrânia. E eu até escrevi, né? A política de Israel muda agora. Eles vão mandar armas para a Ucrânia, deixando claro sua oposição à Rússia. Rússia provocou isso com as falas de Lavrov querendo culpar os judeus pelo Holocausto. E aí eu deixo para vocês, será que a Rússia fechará os céus da Síria para Israel? Com isso, o Irã e Hezbollah poderão criar suas bases na Síria? Aí sim,
nós podemos ver Israel correndo seríssimos riscos, tá bom? Bom, queridos, essas são as matérias aí diretas de Israel para vocês, e eu vou manter vocês atualizados, lembrando que alguns textos bíblicos, né, vão descrever, mas Ezequiel 38 fala exatamente das nações que irão invadir Israel, tá? Das nações que vão invadir Israel. E isso é muito tremendo. E Príncipe de Hirós, né, eu acredito que para corroborar com isso, a Rússia, quando se formar no quinto reino, né, quando ela tomar todas as nações que ela tem de tomar, inclusive a Finlândia, que é de onde veio o Príncipe Rus, e criou aí, unificou os eslavos, que são a origem dos russos e ucranianos, e depois disso, quando isso estiver formado, eles vão ser os que vão liderar. E a própria escritura mostra que virão contra os territórios israelenses as tropas, né, o príncipe de Hirós, a Rússia, Gomer, a casa de Togarma, os persas é Irã, Togarma, temos aí os turcos, né, e eu acredito que é um território que a Rússia vai entrar no porvir, tá? Eu acredito que o mundo islâmico, tá? Eles, junto com os russos, eles vão ser engolidos, tá bom? Eles vão ter uma união, porque eles sempre foram unidos, e eu acredito que eles marcharão do norte em direção à terra de Israel, como está escrito. Está escrito em Ezequiel 38 e 39, tá bom? E nós vamos ver, então, aquilo descrito em Zacarias 14, né, que Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos. Desculpa, Zacarias 12, 3. E em Zacarias capítulo 14 fala que a cidade será invadida, o povo será levado para o exílio, as mulheres violentadas, e só que naqueles dias o Senhor fará do povo, dos soldados de Israel, dos homens de Israel, eles serão como um braseiro aceso no meio da palha, que queimarão tudo ao seu lado e ao seu outro lado. E o menor da casa de Israel será como Davi, e o maior será, né, e a casa de Judá será como Deus naqueles dias. Eles vão esmagar os seus inimigos em redor. Então, queridos, Deus vai dar um poder para o seu povo nos últimos tempos, assim, de forma que vai espantar o mundo, vai espantar todos, porque vai ser grande o livramento do Senhor. E nós estamos vendo tomar forma isso hoje nos nossos dias, tá bom? E essa acusação aqui é o que vai dar o corpo agora para outra profecia, que é Israel vai ser cercado pelos seus inimigos e nós vamos ver um conflito, e agora é a batalha, que é a que vai levar a total desestabilização do Oriente Médio e o surgimento de um acordo de paz e a transferência do Monte do Templo, que hoje está na Jordânia, para outros países que farão acordo de paz com Israel, e os judeus poderão voltar a orar no Monte do Templo. Que Deus abençoe a tua vida, e vou manter vocês atualizados. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.